Olha, quando nós falamos da independência do Brasil, logo vem à nossa cabeça a imagem de Dom Pedro I. Tá correto? O que pouca gente sabe é que uma mulher muito importante nessa história, e também conhecida por sua fragilidade até num triângulo amoroso com seu marido, foi uma estrategista política e fundamental nesse processo, a imperatriz Dona Leopoldina. Mas nós vamos saber muito mais sobre a história dela com a ajuda desse escritor e pesquisador que aqui está conosco, o Paulo Rezzutti. Boa noite, Paulo. Obrigado por ter vindo. Nós falamos já em off aí, né, da minha paixão por história e a sua também. E eu tenho profunda admiração pela nossa primeira imperatriz. Né? A nossa primeira governante. É, a primeira governante. A mãe de Pedro de Alcântara, João Carlos Salvador, Bebiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Áustria. Áustria, exatamente. Aí está. Bom, como é Você sabe por que é tudo isso? Porque ia batizando a criança conforme o nome dos avós, exatamente, dos santos protetores e por aí vai. Todos os são. Arcanjos, Gabriel, Miguel, todos são, da dinastia de Bragança, todos são Miguel, Gabriel, Rafael. Todos. Não é? Inclusive Pedro I. Bom, mas sim, como o próprio nome da obra diz, a história não contada de Dona Leopoldina, que é, ali está, que é o seu livro. Naquela época, muitos registros eram feitos através de cartas, né? Então, eu acho muito difícil esse processo de pesquisa. Você já me contou, mas qual foi, de fato, esse processo de pesquisa que você fez para fazer esse livro? É o que eu mais amo, que é mexer com documentação primária. É tão legal, que é a gente vê a alma da pessoa, né? Isso. E também você tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo é o que ela quer passar, mas não é bem a verdade, sim, né? Sim. Já tem uma censura, às vezes uma edição prévia, né? Então você tem que... É um lugar fantástico, mas é meio complicado. E aí com a Leopoldina, foi basicamente as cartas para a família dela e cartas trocadas com o secretário dela, então o Scheffer. E aí você consegue montar um panorama do que foi pouco a vida dela. Você descobriu essas cartas? Não, não é que elas não são públicas, elas já foram trabalhadas anteriormente, mas elas não foram contextualizadas, não se colocou dentro do eixo, né, dentro da perspectiva e inserido dentro do cenário que elas ocorreram, o que ela falou. Você vê, por exemplo, o que eu falei de editar, né? Ela toma muito cuidado com as cartas quando elas não são enviadas por pessoas de confiança dela. Então, ela conta o que poderia alguém abrir e olhar. Sim. Então, quando ela manda por emissários que ela tinha mais confiança, aí ela se abre um pouco mais. Aí você consegue ver um pouco mais da Leopoldina mesmo. Porque ela, de fato, foi uma das arquitetas, se não foi, né? A principal arquiteta da independência. Uma das principais articuladoras, sem dúvida. Seguramente. Como é que foi a participação dela? Ela tinha uma visão e um preparo político mais profundo que o do Dom Pedro. E isso daí ela na Ilha da Madeira, o único lugar que ela... De Portugal que ela pisou. No único lugar de Portugal que ela pisou. Bom, no Brasil já era Reino Unido, então não era mais império, não era mais colônia quando ela chegou aqui. É verdade. Mas então, ela... E aí, quem são? São os pais dela, aqui é o pai dela. Isso na Áustria. É isso na Áustria. A irmã dela, a mãe, os 2 irmãos mais velhos. Que bonitinho, é impecável. Mais velhos não, eles são herdeiros do trono. Mas não. Aí ela já grávida, provavelmente Dom Pedro II aqui no Brasil. Tá. Bom, aí isso em Viena. Essa tela do Kreutzinger, essa tela está em Viena. É fiel essa... Dizem olha, eu acredito que essa daqui tá seria o mais semelhante a ela. O problema é que assim, conforme ela chega no Brasil, ela muda, porque aqui ela estava acostumada com invernos rigorosos e verão tênue. Ela chega ao contrário. Verão rigoroso e quase inexistência de inverno, né? Então ela incha, ela passa todo o tempo grávida. Então todos os retratos que tem dela aqui no Brasil, ou ela estava grávida ou ela estava ainda inchada porque ela tinha acabado de parir. Exatamente. Então, você não tem uma... Eu acho que essa daqui é mais próximo dela na Áustria. Antes de ser imperatriz. Antes dela vir para o Brasil. Bom, Paulo, você acha que é possível afirmar que a história do Brasil tenha sido
outra? Teria sido outra, sim, a atuação dela? É claro, muito. Eu achei que você ia perguntar se a história do Brasil que a gente conhece é outra. Eu também acho que porque ela é escrita por homens, né? Então, a mulher, uma mulher metida na política, como é que você vai explicar no século XIX? Coisa dessa, né? É verdade. Então, essa parte ela é editada e vira santa mártir, né? Que sofreu nas mãos do esposo infiel. Então, mas não foi só isso. Ela teve uma participação grande na independência. Se não fosse ela, se não fosse a vontade dela, a influência dela no Dom Pedro, a articulação pelos bastidores, sem até o Dom Pedro saber que ela estava articulando, o Brasil teria se defragado em várias... as províncias provavelmente teria ficado à deriva como o Império Espanhol na América, né? Teria se dividido em várias repúblicas, uma brigando com a outra, tudo militarizado. Provavelmente como seria aconteceu na Europa, né? Naquela época. Vamos citar como exemplo a Itália, que tinha sei lá quantos países na bota. E aqui ela bater firme, não querer sair do Brasil. Ela é a primeira, eu brinco que o fico dela é anterior ao fico do Dom Pedro. Ela já estava predisposta a ficar no Brasil muito tempo antes dele. Ele ainda achava que talvez tinha que voltar para Portugal e tal. Ela já estava mais via que se saíssem daqui iam perder o Brasil e o trono. Olha, o reinado dela foi curto, historicamente até incipiente, porque foram 4 anos só, né? Que ela foi imperatriz do Brasil. Foram 4 anos, né? Foi, 22 a 26, né? Exatamente. E o cara desiste de tudo em 1831, mas ele já estava casado com Dona Amélia. Amélia. Como é que foi que essa austríaca, uma princesa, veio parar aqui? O que acontece? Em 1808 a corte já está aqui, Dom João está aqui e começa um projeto de país, né? Então, começa a embelezar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é capital de Portugal. Exatamente, a capital do Império Ultramarino Português, né? Tem toda uma... E então não é para qualquer lugar que ela está vindo, né? E isso também faz parte de um projeto de poder do próprio Dom João VI. Que daquela coisa de bobão não tinha nada. Nada, pelo contrário. O Napoleão coloca no diário nas memórias dele que o Dom João VI foi um dos únicos príncipes que o enganou. Exatamente. Isso reconhecido pelo Napoleão. Claro, imagina que quando o general Junot invadiu Portugal, já estava aqui. Exatamente, já estava partindo. Já estava partindo para cá, para o Brasil. Em direção. Isso porque ele ficou enrolando bastante nas negociações diplomáticas, aquela coisa de... Mas então, o Dom João VI, com uma aliança com a Áustria, com a queda do Napoleão, os impérios que saem vitoriosos são Inglaterra, Áustria, a Prússia e a Rússia. Ele tenta primeiro casar o Dom Pedro com uma grã-duquesa russa, não consegue. Aí dá uma flertada na Prússia, também não consegue, mas a Áustria topa. Nessa de ter topado casar uma arquiduquesa austríaca com o filho, ele começa a criar uma aliança com um Estado poderoso que contrabalançasse o poder da Inglaterra sobre Portugal e sobre o Brasil. Isso. E também parasse de pressionar tanto a questão da escravidão, que também era uma coisa que não dava para se acabar de um dia para o outro, sem dúvida, com uma nação que estava vivendo já mais de quase 300 anos dentro desse sistema escravista. Então, é uma estratégia do Dom João VI, essa procura. E também e eles vendem bem o Brasil para a Europa. Em Viena, ela casa no casamento brasileiro, porque vendia-se o Brasil. A Europa estava arruinada depois do Napoleão. Sim. Então eles... Pessoas comendo rato na rua. Então o Dom João VI manda o Marquês de Marialva com uma embaixada maravilhosa que embasbaca a Europa. Os diamantes que é dado para todo mundo, tudo. E aí o Marialva gasta uma fortuna, ele quase vai à falência gastando do próprio bolso. E ele cria ele dá a festa do casamento brasileiro, esse é o termo, casamento brasileiro. Vendia-se o Brasil para a Europa e não Portugal. Agora, ela também não teve uma infância fácil, não teve uma vida fácil, né? Perdeu a mãe cedo, né? Não sei com que idade. Olha, ela era bem jovem, mas assim, morreu a mãe, depois morre a madrasta. A madrasta que... Sabe, é uma perda atrás da outra, né? Ela vai ter como elemento
mais maternal, assim, de alguma maneira, é a irmã mais velha, a Maria Luísa, que vai casar com o Napoleão. Sim, com o Napoleão, Que exatamente. também é outro trauma na família, porque Claro. assim, o Napoleão invadiu Viena 2 vezes, ela teve que fugir com a família de Viena por causa da invasão do Napoleão. E aí a avó dela fala que só faltava essa, agora virou a avó do demônio, que eles chamavam de demônio. Napoleão de demônio. Agora, você vê, mesmo assim, perdendo a mãe e a madrasta, teve uma educação impecável, né? Mas isso era um plano dos Habsburgos, essa educação, tanto a educação quanto o casamento. Você sabe que uma coisa que eu tenho profunda admiração é exatamente isso, a formalidade educacional da dinastia dos Habsburgos. Eu acho maravilhoso. Antes do Império Austro-Húngaro mesmo, eu acho maravilhoso aquilo. Sabe? Aquela formalidade, aquela gentileza, né? Aquela coisa... Eles não tinham essa coisa de estar abaixo do povo. Eles tinham eles criam uma forma de assim, eles são a interseção entre Deus e o povo. Então isso fazia com que eles estivessem próximo ao povo também de alguma maneira. E isso a Leopoldina vai replicar aqui no Brasil. Bom, a gente sabe que os casamentos eram todos arranjados, era uma coisa de coroa para coroa e tudo, mas tem um grande momento dela aqui no Brasil, que foi a aclamação de Dom Pedro como imperador e ela estava do lado dele. Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Como é que foi esse momento? Ele é aclamado, né, Primeiro tem uma aclamação no Campo de Santana, depois tem a coroação dele. Você me mostrou, inclusive, no seu livro. E aí é a coroação, que é em novembro dele. de 22, e ela está aqui em cima olhando para ele. É. Ela não foi coroada, mas isso ele não deixa passar em branco. É bonitinho porque ele tem um desfile dos oficiais do exército e ele se coloca junto com os oficiais para prestar honra a ela. Honra a ela, exato. Que coisa mais linda. Olha, esse aqui é o Paulo Rezzutti. Ele não é dinamarquês, como vocês podem perceber. É autor do livro, vou mostrar o livro dele. Dona Leopoldina, a história não contada. Essa que está aí. A mulher que arquitetou a independência do Brasil. Paulo, eu vou começar a ler hoje. Então tá bom. Pode ter certeza. Obrigado, viu, querido? Obrigado a E você. vamos marcar esse negócio do Dom Pedro I, que é uma coisa que eu tenho muita vontade. Tá certo.